Olá, todos muito bem-vindos a mais uma tutorial deste canal. Desta feita, a minha convidada é uma querida amiga chamada Ana Vitória. Olá, Ana, seja bem-vinda, muito obrigada Olá, pelo convite. obrigada pelo convite, isto é uma oportunidade fantástica. Eu estou super feliz de estar aqui contigo. Rever-te ainda desta forma. Então, estou muito feliz. Ao prazer de podermos falar mais um bocadinho, nós acabamos de passar ao ter interregnos tão grandes, temos falar aqui por pouco tempo. Olá, nós já nos conhecemos há alguns anos, porque temos acompanhado esse comigo, nós começámos a conhecer, e era mais que através do Congresso de Tarolhos, foi um encontro, dois encontros que aconteceu no dia dos congressos, e depois desenvolvido, e tens desenvolvido a forma de tarô, desenvolvido a tua área holística, de uma maneira que nós conseguimos bastante interessante, e convém falar com outras pessoas que estão dentro da área, ou com outros tarólogos que comunicam da televisão, conhecerem um bocadinho mais do teu trabalho, sentirem-se apoiados, a ver isso na interpretação, uma construção melhor e maior de serviços. O teu trabalho no quinto Congresso Internacional Tarólogos hoje representados foi da outra mulher empresarial, mas tu também trabalhas a trabalhos extremamente diferentes. Trabalhas também em homeopatia e trabalhas também em terapia prana. Um bocadinho deste teu percurso a nível de terapias holísticas e, entretanto, vamos depois, mais tarde, então, só à parte do tarot. Eu sei que desenvolveste várias terapias, estiveste em contato com várias áreas, trabalhaste várias coisas e, de certeza, que tudo isso acaba de se refletir no tarot. Agora, vamos começar por isto. Como é que foi a tua entrada no holístico nesta época? Olha, essa entrada foi mesmo através de naturopatia e também da homeopatia, que estudei há alguns anos, já há muitos anos, e foi por aí que foi despertando e foi foi despertar, se for mesmo ir validar e ir dar continuidade àquilo que eu já intuía e àquilo que eu já sentia em relação, claro, desde a comida, à saúde, todas essas questões. Portanto, a naturopatia na altura foi um percurso natural. Não cheguei a exercer as questões pessoais, que não são tão importantes, mas a vida vai sempre fluindo, vai trazer caminhos, abrindo portas, fechando umas, abrindo outras, portanto, as coisas fluem. Entretanto, houve uma altura que tive um espaço holístico. E aí é que foi realmente o grande contacto, porque trabalhei com muitos e bons terapeutas. Eu orgulho-me muito de, naquela altura, ter conseguido trabalhar com pessoas que já desenvolviam um trabalho de grande qualidade. E eu, estando numa cidade do interior, não era muito fácil buscar bons terapeutas. Tu sabes que nesta área há muitos curiosos, há muitas pessoas que, de facto, não aprofundam muito o seu conhecimento e que têm uma visão, às vezes, um bocadinho mais social, propriamente terapêutica, não vamos por aí. Mas, de facto, na altura, eu consegui reunir um lote de terapeutas que trabalhavam no espaço e aí eu abri muito o meu conhecimento, também por aquilo que me foi permitido acompanhar das experiências dos próprios consulentes. Criei laços muito grandes, aprendi muito, foi fantástico, foram 9 anos espetaculares. Foi também uma experiência a nível pessoal, porque numa cidade pequena ter um espaço desses eh, com uma certa dimensão e com uma certa atividade, nem sempre é fácil, simpático de lidar no dia a dia, mas foi muito bom. E, portanto, houve uma série de aprendizagens que chegaram até mim dessa forma, através dessas pessoas com quem trabalhei. Aprendi realmente, entrei muito na terapia prânica, que é uma terapia que faz muito sentido, que me abriu uma série de horizontes, mas a minha paixão está no tarot. Portanto, enquanto terapeuta, o meu foco é mesmo o tarot. Mas, como tu disseste bem, todas estas experiências que constroem aquilo que somos e agregam e são mais-valias para o trabalho que depois podemos desenvolver, não é? E eu acho que não se pode ser bom em muitas coisas. Não é muito sensato, se calhar, não vejo aqui, mas
todas as nossas experiências e todo o nosso conhecimento depois se vai refletir naquilo que escolhemos dedicar-nos ao tempo. Pelo menos, acho que é assim. E às vezes tenho até esta dificuldade quando eu falo tarot, porque há um conceito tão generalizado sobre aquilo que é o tarot e que eu acho que é tão redutor e às vezes tenho esta dificuldade de definir o que faço. Porque acho porque acho que às vezes um bocadinho. Sabes isso muito bem, porque também tens muitas competências em várias áreas diferentes e há muitas coisas, todas se juntam Não num há só ser assim, formato. não há ser assim que nós somos um todo. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. É esse conceito holístico que há que nos fazer também. Estamos a falar aqui desde uma cidade de interior. Nós, nesta oriental, Na colher. cidade bem mais pequena, deve ter sido um bocadinho as mentes mais fechadas, notas grande diferença do tempo da oriente, crianças com escolas que acabaste de ter, com pessoas diferentes, Olha, não noto tanto, nos consulentes não noto tanto, mas todo o contexto, toda a logística, quando tens uma porta aberta, em si é um pouco diferente. Mas pessoas que recorrem às terapias, às terapias holísticas, eu acho que têm o mesmo sentido a todo lado, seja em que cidade for. Eu aí não noto grande diferença e eu noto grande diferença. Aliás, eu neste momento não tenho espaço, eu não estou a ir fisicamente no meu espaço, trabalho só online. E portanto não noto isso. Mas senti muito que estava de alguma forma a desbravar caminhos. E foi. eu acredito que seja de facto a nível do interior mais complexo a tua integração social, no fundo, e a aceitação por parte dos pais, porque há sempre aquele estigma, aquela crença antiga, que eu agora compreendo melhor, porque Pois não. ainda vive tanto na nossa memória, acabou por fazer mesmo o mesmo e nos últimos anos acabou por também repudiar o egoísmo e todas as pessoas que estivessem ligadas a esse egoísmo para que ele não fosse seguido. Portanto, portanto, as crenças que existem associadas a tudo aquilo que nós fazemos ainda são crenças que estão muito enraizadas e são muito recentes. Portanto, eu sou de 76, eu quero dizer que os meus modelos seriam os que foram passados para a minha mãe e que viviam nessa altura. E sabes que eu acho que existe também exatamente o polo oposto em termos de estigma, que é fomentar-se muito, e temos algumas localidades e algumas zonas onde isso se torna muito notório, que é o fomentar a ideia das bruxas e do ocultismo e toda essa, e isso torna-se um bocadinho um culto, e há feiras e há eventos dedicados a isso, e portanto, que eu acho que é realmente o polo oposto em relação àquilo que referenciaste, e que também não positivo, também não é muito construtivo e alimenta ali um bocadinho os estigmas. Isto é muito. Ao conjunto um bocado das coisas, porque as coisas já nem são nem tanto ao mar nem tanto à terra, já existe agora aqui, ou seja, digamos que o tarô hoje não está mais atualizado ou mais virado para a idade contemporânea, para a época em que estamos e não para aquilo que existia ou como era. Não quer dizer que não seja válido e que não continue a existir, lá está, das crenças de cada um. Isso, em relação ao tarot, é um pouco isso que me fascina no tarot, porque eu acho que o tarot é muito, eu digo muitas vezes, é um espelho da alma humana, é um espelho muito grande e tem uma flexibilidade tão grande e uma abrangência tão grande que nos permite buscar tudo o que precisamos, na medida que precisamos, e vamos buscar uma aprendizagem muito grande sobre nós mesmos, precisamente porque ele é um espelho daquilo que é ser humano e de toda a história. Porque tarô é vida e que nos fala de vida. É. Porque é exatamente isso, através de simbologia que ali está e que vai dizer como é que nós estamos perante aquela situação. Eu acho que a grande dificuldade aqui reside no facto de eu como pessoa, como ser humano com defeitos que tenho, por vezes não conseguir reconhecer os meus defeitos ou a minha envolvência naquela situação para que esteja a viver aquilo em que eu contexto. Mas também a terapia prânica. A terapia prânica, de alguma forma, acabaste por utilizar esses conhecimentos ou por utilizar esses conhecimentos ao tarot.
Não tanto, não de uma forma tão direta. Eu, para além da prânica, estudei também Reiki, fui mestre de Reiki, estudei astrologia, a astrologia transpessoal. Aí sim fui buscar também muito conhecimento e muita informação que me foi muito útil com o trabalho do tarot. A prânica tem uma. Vamos lá ver, vou ser um bocadinho simplista talvez, mas ajuda a ter uma consciência maior do trabalho com a energia em relação ao nosso corpo, em relação até à comunicação, às nossas ações, às nossas interações pessoais, e portanto é muito interessante ter essa visão mais detalhada e mais profunda. Mas em relação a essa ligação entre a terapia prânica e o tarot não é tão direta, mas é lógico que estamos a trabalhar também com energia, sim, sem dúvida. Portanto, E a, isso também acaba por importante. e a astrologia transpessoal? Como é que relacionas a astrologia transpessoal? A astrologia transversal, e tu sabes que há uma ligação, sempre há uma ligação muito forte entre a astrologia e o tarot, embora sejam duas estruturas completamente diferentes, vamos lá ver, ciências holísticas completamente diferentes, mas elas complementam-se bastante bem. Eu não uso diretamente a astrologia, portanto, eu acho que quando vamos a um astrólogo queremos astrologia, quando vamos a um tarólogo queremos tarot, não é? Mas é lógico que os meus poucos conhecimentos de astrologia, mas tenho um conhecimento base da astrologia, me ajuda também a entender o consulente, ajuda-me a entender determinada circunstância, ajuda-me a entender o momento, que acho que isso é importante, porque às vezes queremos andar à procura, não sei de que lá, muito longe no futuro, e acho que temos é que ter os pezinhos também na terra e no presente. E, portanto, a astrologia dá uma visão muito boa, porque há movimentações acima de nós e para além de nós que é importante estarmos atentos. Essencialmente, acho que é isso. A astrologia transpessoal tem uma perspectiva evolucionária, que é isso que eu também tento trabalhar com o tarot, que acho que é o mais interessante, o mais interessante para mim, pronto, poderá não ser para outros, como é óbvio. Mas a perspectiva evolucionária acho que é o mais importante neste momento, principalmente no momento que estamos a atravessar a nível planetário, que é um momento extremamente sensível e extraordinário. Eu acho que é extraordinário. Estamos a vivenciar tempos sem precedentes, com tanta coisa a acontecer, tantas coisas a acontecer a nível, pronto, a nível funcional e terreno, mas a nível espiritual e a nível esotérico. E isso é extremamente importante, termos um bocadinho essa abertura e essa consciência do que está a acontecer. Nós estamos a viver realmente tempos de grande conturbação. Eu estou muito convicta que é uma tempestade antes de uma grande bonança, não tenho dúvidas disso, mas são sempre as transições os períodos menos fáceis e mais desafiantes, não é? Uma transição é sempre complexa e traz sempre alguma luta, vá lá, vamos assim dizer, mas estamos a viver tempos extraordinários e eu acho que é extremamente importante termos essa consciência. Sim, sim, é verdade. Isso é verdade. E aqui a astrologia pessoal realmente acaba por ter um papel importante, porque no fundo nós gostamos de saber sempre o que é que nos espera, o que é que está para lá de, tanto que gostamos muito de ter, nem que seja o falso controle, sabermos minimamente o que é que podemos esperar, o que é que vai acontecer. E aí a astrologia pessoal acaba por casar muito bem, porque, de facto, quando nos procuram é sempre qual é que vai ser a evolução, o que é que eu posso esperar a partir daqui, como é que eu devo mudar ou não a minha postura está ajustada e vai levar àquele caminho. Portanto, acho que realmente é capaz de ter, ou faz todo o sentido, este tipo aqui de conjugação, porque é importante e acaba por dar até aquela dupla justificação ou aquela dupla certeza ao nosso consulente, acaba por ser tão importante, principalmente em mudanças que são mais complexas, porque mudar é sempre difícil. Ah, e a parte empresarial, como é que tu foste parar a parte empresarial ao nível do tarot? Como é que começaste a desenvolver mais essa área empresarial no tarot? Bom, veio, obviamente, de experiência com alguns empresários, por eu também estar ligada, em termos profissionais, ao mundo empresarial. E, e tu sabes com certeza que quando alguém trabalha com o tarot, eu acho que é inevitável, todos nós fazemos isso, todos nós fazemos a ligação entre o tarot e o nosso próprio dia a dia, e as nossas questões e a nossa circunstância, não é? E, portanto, como eu lidava com muitos empresários e estava muito ligada a essa área empresarial, eu própria, às vezes, comecei por brincar, analisar determinadas situações e começou a haver aqui uma abertura para as coisas. E,
E, curiosamente, começaram também a surgir consulentes com questões ligadas à área empresarial. Porque uma coisa é fazer, as pessoas querem sempre perguntar, eu trabalho, como é que está a situação de trabalho, como é que está o amor, como é que está o dinheiro, como é que está, pronto, não é? Mas depois surgiram-me, muitas vezes, pessoas a fazer questões profissionais, mas que eram empresários, que tinham uma empresa, que tinham responsabilidades, que queriam entender melhor o caminho e qual era o caminho a seguir e toda a situação, situações que estavam a vivenciar enquanto empresários. E como de alguma forma isso, eu me identificava com isso, porque entendi isso, porque eu já tive a minha empresa, já tive, não é? Já passei por essas circunstâncias que são tão específicas, não é? Quem tem uma empresa. Não é isso? Quando você é empresário, uma configuração muda. E, entretanto, essa flexibilidade do tarot permite tanto e permite analisar tantas situações diferentes que eu comecei a criar ali um hábito e comecei a desenvolver um bocadinho esse lado, porque as questões são bastante específicas. Quando tens um empresário, tens uma visão, uma pessoa com uma visão a partir de um bocadinho mais pragmática, não é? Muito prática. E ainda, pegando na astrologia, eu tenho o Mercúrio em Capricórnio, portanto, eu tenho ali o meu Capricórnio muito vincado e o Mercúrio ali a dar um empurrão, e, portanto, tenho um sentido muito prático das coisas. Eu sou muito pouco filósofa e sou muito prática. E então, nestas coisas, as consultas que, entretanto, me surgiam, as sessões que me surgiam com empresários, entusiasmavam-me bastante, não é? E então tive necessidade de explorar um bocadinho mais isso e de ir buscar precisamente às formações que tinha de tarot, ir buscar aqueles pontos onde eu podia pegar para adaptar essas sessões com empresários, e aí eu acho que a coisa se tornou muito interessante. Porque às vezes é entender qual é a saúde da empresa, como é que está a empresa, onde é que é os funcionários, é os colegas de trabalho, é os sócios. Sabes que as sociedades são sempre, as sociedades empresariais, comerciais, são sempre situações muito delicadas. Há muita coisa a gerir. E então, às vezes, dentro de uma empresa, há personalidades a gerar conflito, a gerar tensão, dentro das chefias, dentro das lideranças da empresa. E, portanto, todas estas circunstâncias se podem analisar com o tarot, ajudar um pouco ali a perceber qual é o desafio e qual é o caminho a seguir. E isso tornou-se muito interessante para mim. Enriquecedor. Muito, sem dúvida. E lá está, aquilo que dizemos, a nossa experiência pessoal, trazemos sempre para a terapia e para o lado terapêutico. Isso é realmente muito rico. Ou seja, também és uma adepta da formação e formação em todos os áreas. Sim, sem dúvida, é importante, isso é importantíssimo, claro que sim, claro que sim. Eu também acho que a formação acaba de ser muito importante, porque é assim que nós vamos crescendo e nos vamos adaptando e vamos entrando noutros contextos e compreendendo outros contextos. A partir do momento que eu compreendo o contexto, compreendo o consequente, a minha consulta vai ser feita tal e qual, como tu dizias, no mundo empresarial, feito de uma forma mais pragmática, se calhar com uma questão amorosa já tenho que utilizar outros tipos de linguagem e adaptar a minha consulta. E o tarot diz-nos isso, não é? Adaptar a linguagem ao tema, à casa, à tiragem. Que tu acabas por trabalhar e conhecer o mundo empresarial e fazer todo o sentido, certo? Sim, é verdade. Olha, eu vou lançar aqui uma acha para a fogueira, porque é esta a minha experiência pessoal, não quer dizer que seja a de toda a gente. Mas a tua Mas experiência de outra pessoa e ajudar ou entrar pronto, no entendimento e no firmar um pensamento. é uma curiosidade, mas na experiência que tenho, normalmente são os homens a fazer este tipo de questões e a ter este tipo de preocupação com as suas próprias empresas. Ou seja, eu tenho notado ao longo dos anos um pouco de diferença entre as questões que são colocadas numa sessão de tarot, as questões que são colocadas pelas consulentes mulheres ou pelos homens. A abordagem e a forma de estar na sessão é um pouco diferente. E esta preocupação do empresário eu notei mais com o consulente masculino. A tal visão pragmática
que eu acho que também os homens são um bocadinho mais pragmáticos do que as mulheres. Eu estou a generalizar, que é sempre perigoso, mas É uma realidade e nós temos essa noção, não é? E é por isso que a minha mulher acaba por se complementar, porque uma coisa e o outro exato. têm que cumprir, pronto, as coisas são o que são. E é uma realidade. Então, quando o empresário, os empresários normalmente querem chegar a resultados, não é? Têm resultados, têm metas, têm objetivos, e quando há um empresário que ganha uma consciência um pouquinho, que tem uma consciência um pouco maior de si mesmo e quer entender porque é que não consegue chegar a determinados resultados, então aí dá-se o clique e é aí que o tarot pode ser uma ferramenta interessante para essa ajuda e para essa orientação. Porque muitas vezes também descuidamos um pouco esse lado, o lado menos funcional e mais invisível, vamos chamar assim, porque tudo é vibração, tudo é energia, e na saúde de uma empresa isso é extremamente importante. E quando há empresários e quando há pessoas que de facto têm essa consciência, conseguem ter uma ferramenta e conseguem ter uma ferramenta que é um poderoso aliado para a saúde de uma empresa. É muito interessante. Sejam empresas pequenas, eu não posso dizer que tenha trabalhado com empresas grandes, todos os consulentes são sempre empresas relativamente pequenas, mas alguns deles já com alguma dimensão. E que foi muito gratificante para mim perceber essa visão e como se podem unir dois mundos que parecem tão diferentes, mas que podem encaixar também e funcionar também. E depois houve uma formação que eu fiz que me deu um clique muito engraçado para depois também desenvolver alguma técnica dentro desta área do tarot e da área empresarial. Houve uma formação que fiz relacionada com o método laser, é um método o método DISC, de Thomas Erickson. Alguns dos ouvintes podem recordar e podem conhecer este método. E aquela coisa, aqueles padrões associados a cores, eu fui muito. Isso deu-me um clique em relação às cartas e aos naipes do tarot, às personalidades, aos padrões de personalidade dentro do tarot, a forma como tomamos decisões, a forma como. São perfis de comportamento, ao fim e ao cabo, pronto, que depois levam à tomada de decisão e à forma como processamos a informação que recebemos. E isso acabou por ser muito interessante, tanto para eu ajustar a comunicação ao consulente que tenho à minha frente, como para entender a circunstância do próprio consulente. Isto foi um processo muito, muito interessante. Eu, na altura, até falei com o formador, o Pedro Vieira, que é um coach cujo trabalho eu admiro imenso, dos vários que conheci a nível de trabalho, a nível nacional. O Pedro Vieira tem uma abordagem que eu realmente me identifico bastante e admiro muito o trabalho dele. E na altura falei com ele, Pedro, isto assim, assim e tal, permites-me usar a tua formação e o teu conteúdo para o meu. Ele ficou surpreendidíssimo, achou o máximo e foi muito interessante, foi mesmo muito interessante. E portanto, esta flexibilidade e esta magia que o tarot tem, que é esta adaptabilidade, vais buscar isto, vais buscar aquilo, isto é muito mágico, não é? Agora vou-te contar, eu uso esses modelos de comunicação, mas eu uso o PAPI, do John Case, mas eu junto isto a Maslow e é assim que eu ensino os arcanos menores com as cores, Maslow, os métodos de comunicação, a reação, a tomada de decisão, predisposição, a forma como a pessoa está juntando com os elementos. Aliás, Fantástico. para a pessoa, não para a parte empresarial, percebes? Mas para a parte mais pessoal, comportamental e como é que tu estás perante a vida. Sim, porque a parte comportamental é fundamental. Ajuda muito essa pequena análise, ajuda muito a perceber os pontos Mas o fortes. facto de quê? O facto de tu conheceres as linguagens, o facto de tu saberes do que é que ali está, ajuda. Cada empresário tem a sua própria forma de gerir, tem a sua própria assinatura na gestão da empresa e a forma como lida com as equipas, como lida com os parceiros de negócio. Há uns que são mais, se calhar a maioria, são mais direcionados para estratégias, para números, para métricas, outros são mais voltados para pessoas, para a comunicação com o cliente, para proporcionar uma experiência ao cliente, independentemente Vai ter muito até a ver com o negócio que tu tens, não é? Porque há negócios que são necessários uma abordagem mais pessoal e nós temos de ter uma abordagem mais corporativa, até se calhar pelos níveis que E existem. há,
Exatamente, e há empresários que são muito mais destemidos, que arriscam muito mais, há outros que são muito mais contidos, são mais sensatos na sua gestão diária. Portanto, todos estes tipos de comportamentos nos ajudam a entender circunstâncias e depois a poder dar uma orientação com o tarot. E este método laser e esta associação que eu acho interessante e que podemos fazer entre as cores e os naipes do tarot e as personalidades que encontramos no tarot são uma ferramenta muito, muito interessante. Para além deste método laser, há outra ferramenta, vamos chamar assim, que é um lançamento específico que relaciona as cartas do tarot com as questões financeiras e que é um indicador excelente, muito simples de utilizar. E aí temos que agradecer ao nosso querido Ney Naif, porque a aprendizagem veio dele. É uma das áreas que ele ensina e que ele explora. E há realmente um conjunto de significados associados aos arcanos maiores, neste caso, que têm a ver precisamente com as questões financeiras. E aí dão-nos uma indicação excelente e muito simples de entender de uma determinada situação, qual é a perspectiva em termos de ganho financeiro. Se há melhorias, se há advertência nesse campo, se há uma tendência de crescimento ou uma tendência de estagnação. Isto é extremamente importante, é uma informação muito importante para um empresário. Entender se aquele negócio, aquela situação, aquela decisão realmente está ou não no caminho da abundância, do resultado positivo, ou se há ajustes a fazer. Exato, se encontra ou não ajustado de acordo com os objetivos que ele quer atingir. Portanto, faz todo o sentido. Em relação ao mundo empresarial, aqui em Setúbal também eu tenho uma visão um bocadinho diferente da tua. Aqui há muitas mulheres empresárias e o pensamento da mulher empresária aqui é muito similar ao do homem. Onde é que existe aqui a diferença? A diferença existe quando é o homem empresário, ele vem aqui para falar de negócios e é negócios. É uma consulta de negócios. Quando é mulher, a primeira parte da consulta é de negócios, a segunda já não. É verdade. Tenho a mesma opinião, sem dúvida. A amiga aqui é um bocadinho diferente nesse aspecto, mas tem muitas mulheres também com essa preocupação da parte de empresarial, o tecido empresarial aqui em Setúbal também tem crescido bastante e tem havido mais mulheres como empresárias. Olha, inclusivamente já tive várias situações em que existe o casal dentro da mesma empresa e que faça consulta com um, faça consulta com o outro, a perspectiva realmente é muito diferente, é muito interessante. E lá está essa visão da mulher e a visão do homem. Quando são um casal que estão a gerir a mesma empresa, é extremamente interessante e acho que é extremamente produtivo esta abordagem. E até um alinhar, no fundo, das duas visões, porque se trabalhas com os dois, tu vais ter essa possibilidade de alinhar a visão dos dois para que realmente a empresa chegue a bom porto e eles atinjam os objetivos que querem, porque pode haver, eu acho que o grande problema em casais empresários por acaso uma situação que acaba por ser complicada, e é daí que vem aquilo que se costuma dizer, trabalhar com a família é horrível. Mas eu acho que o grande problema que existe é a falta da comunicação, portanto, não haver aquela comunicação fluida e estreita entre as diferentes pessoas, os diferentes níveis da empresa, e as diferentes visões que cada um tem daquilo que existe. Daí que eu fiz há um tempo atrás uma formação em liderança regenerativa. E achei maravilhosa a nova visão de como é que está a liderança, ou o que é que deve ser feito na liderança, com as reuniões semanais, quinzenais, mensais, que a empresa irá depois adotar um modelo melhor do que convém, e nessas reuniões são discutidos estes pequenos pontos. O que é que eu estava à espera, o que é que não correu tão bem, o que é que eu estou à espera que aconteça esta semana? Porquê? Porque assim as visões de todos os intervenientes são mais ajustadas. Dentro dessa área empresarial, qual foi assim o caso que mais te impressionou de alguma forma ou que mais te tocou de alguma forma? Há vários, mas um dos que eu achei realmente mais interessante foi precisamente esse, que tinha um casal, os dois gerentes da mesma empresa, os dois muito preocupados, mas com preocupações
completamente diferentes dentro da empresa. Ela estava preocupada com uma determinada área, ele estava preocupado com outra área, e ao mesmo tempo preocupados um com o outro e com o próprio relacionamento deles, por ser estavam numa fase extremamente desafiante da empresa e, portanto, estavam com receio que isso prejudicasse a relação. E, portanto, eu acho que foi das sessões mais interessantes que tive, porque foram, obviamente, sessões independentes, fiz primeiro com um e com o outro. Há casais que fazem consultas em conjunto. Estes fizeram separadamente. Tive duas situações assim que gostei bastante. Porque trabalhar em família não é fácil, é muito desafiante, é preciso um equilíbrio muito grande e lá está, como tu dizes, a parte da comunicação, mas pronto, cada casal tem a sua própria dinâmica, mas foi interessantíssimo perceber essa situação que te falo, foi mais interessante ainda, portanto, perceber esta visão de um e do outro, mas depois mais tarde voltarem a fazer uma sessão, voltarem a analisar e a diferença e as questões que surgiram completamente diferentes e a evolução que houve ali. Foi muito interessante. Sabes que é uma coisa que eu me queixo, não sei se estarás de acordo comigo, é às vezes a falta de feedback dos consulentes. Nós lidamos com aquelas circunstâncias e depois não sabemos como é que a coisa correu. Somos as mães que ficam eternamente preocupadas e depois os filhos já estão bem, já não dizem nada. Sabes? Estão a É fazer verdade. Se não dizem nada é porque está tudo bem. e eu faço com mãe, se não diz nada, é porque está tudo bem. Quando me procuram, eu fico logo, vai aqui qualquer coisa que já não está tão bem. É verdade. É uma realidade, de facto. É muito engraçado e às vezes há muito essa falta de noção. Só sabemos dizer que trabalhar em casal é difícil, mas não existe a noção que estar num mundo de facto empresarial ou corporativo em casal tem uma abrangência muito maior porque não é tão linear como se quer fazer parecer o sair do trabalho e chegar a casa e ser um casal. Primeiro porque trabalharem juntos. Não há o fator saudade, não há o fator não se viu o dia inteiro, as coisas pulgam, passam, desvanecem-se e depois volto ao fim do dia já com outra calma, já pensei nas coisas de maneira diferente, já esqueci, já resolvi. Não, ali é sempre um contínuo, para o bom e para o mau. E é isso que às vezes causa bastante crise. Sem contar com outros fatores muito importantes, que é a economia de toda aquela família está presa em duas pessoas. Portanto, as dinâmicas em casal são mais sérias ou com um Sim. envolvimento mais pesado, por assim dizer. Mas isso muitas vezes acontece também entre sócios dentro das empresas, quando não são casal, porque há visões diferentes e acaba por ser muito semelhante com a dinâmica de um casal entre sociedades. Quando há vários sócios dentro de uma empresa, também não é fácil de gerir e também é importante a comunicação e também o tarot pode ser uma boa ferramenta e um bom aliado para desmontar algumas coisas, sem dúvida. É muito, para mim é uma ferramenta maravilhosa nesse sentido. Eu sei cuidar, eu diz-nos tudo. Está lá tudo escrito. É só nós sabermos interpretar, é só nós percebermos aquela linguagem e estarmos atentos e percebermos o mundo à nossa volta. E então vai ser muito mais fácil conseguires perceber o mundo daquela pessoa. Se conheces o teu mundo, conheces o mundo. Se mudares o teu mundo, mudas o mundo. Portanto, costumo ter muito estas métricas de pensamento. Vou falar mais uma coisa. Há pouco estavas-me a falar que estás a trabalhar mais online neste momento. Notaste diferença, ou as pessoas estranharam? O que é que notaste na passagem do presencial para o online? Apenas algumas pessoas que não estavam tão habituadas a essa ferramenta, um bocadinho de resistência no início. Ai, tão estranho porque eu gosto de estar cara a cara, Tenho mas, mas num instantinho perceberam que até em termos de privacidade é interessante, ajustam com facilidade hora e, portanto, foi tudo ultrapassado muito rapidamente. Claro que a pandemia trouxe esta também, para mim, foi um benefício, pronto. Trouxe esta agilidade e obrigou as pessoas a serem um bocadinho mais flexíveis nesse campo. Mas não tive grande. Já tinha consultas online há muito tempo. Passei a ter só online. Em vez de ter online e presencial, neste momento tenho só online. Eu, Eu tive, alguns anos atrás, em 2014, 2015, por aí, um trabalho que fiz com um grupo de astrologia, um grupo estrangeiro, com um astrólogo. Ele está neste momento na Suécia, mas ele
é sueco, não me recordo qual é a nacionalidade dele, não interessa. Mas foi muito interessante trabalhar com esse grupo, porque depois houve troca de serviços, fomos trocando sessões entre nós. E aí, epá, de repente, tenho uma pessoa na Austrália, tenho outra nos Estados Unidos, tenho outra no Canadá, tenho outra na Suécia, tenho outra na França, tenho outra no México, tenho outra não sei onde. E pá, isto, peraí, então, mas afinal isto é mesmo bom e funciona mesmo bem. E portanto, esta energia não conhece espaço nem tempo, não é? E portanto, este foi o primeiro bloqueio que eu não tenho pessoas. Eu preciso de estar. Então, mas e as cartas funcionam na mesma? Pronto, e é isto, é isto. A energia não conhece espaço nem tempo e portanto, essas barreiras não existem. Não Tudo existem. é energia percebe. Não, isto é energia, aquilo já não. Aqui a energia passa ali já não. Não, tudo é energia, tudo é de facto. Ana, muito obrigada por este bocadinho. É sempre maravilhoso estas nossas conversas, estes bocadinhos que passamos juntas. As horas passam tão instante que as nossas Verdade, é verdade. Mas conversas. olha, eu tenho que te agradecer por este convite. Tu és uma pessoa que eu admiro imenso, tu és uma pessoa extraordinária, fazes um trabalho extraordinário, tens sido uma pioneira em muitos campos. Há tantos anos que desenvolves tanto e tens feito tanto pelo tarot, pelos tarólogos, que eu acho o teu trabalho absolutamente extraordinário. E, portanto, tenho um orgulho enorme de poder estar aqui a participar contigo e sinto-me realmente muito feliz, porque tu fazes um trabalho, de facto, admirável, inspirador e que assim possa ser por muitos, muitos e muitos e muitos anos. Muito obrigada. Deixas-me extremamente emocionada, lágrimas nos olhos. Muito obrigada pelas suas palavras. Faço, sabes, que faço por prazer e que gosto de partilhar e que gosto de acrescentar. Não o faço com essa coisa toda, mas faço pela pessoa, para a pessoa, porque para mim sim, isso faz todo o sentido. E tu és uma daquelas pessoas em que eu realmente tenho muita fé no trabalho, que acredito no trabalho que desenvolve, tem desenvolvido um trabalho muito bom e um trabalho muito sério. Daí que estivestes connosco no Congresso, certamente haveremos de estar novas, mais vezes juntas, para fazer trabalhos juntos a nível do tarot, porque continua no bom caminho. Olha, e só mesmo para fechar, uma coisa muito simples, muito pequenina. Estou sempre aqui para ti. Tudo. Curiosidade, no quinto Congresso, estava eu muito aflita a passar uma conjectura das piores que se possa imaginar, com problemas de saúde a nível familiar, filhos entrar para a faculdade, em exames da faculdade. Portanto, estava tudo a acontecer naquele momento e, de repente, tenho dois palestrantes que, pelo Covid, as circunstâncias todas da vida não podem participar e avisaram que com 2 horas para aí de antecedência que não podiam participar. Eu nem pensei 2 vezes, contatei os amigos e aqueles que são bons, e a Ana Vitória foi uma delas. Naquele exato momento ela disse, sim senhora, estarei lá, a que horas é que é? Queres que fale do quê? E esteve lá e fez uma palestra maravilhosa, portanto, se todos os que quiserem ver a palestra, é uma questão de irem à Academia Virtual Tarot, onde estão alojados todos os congressos, e no quinto congresso a Ana Vitória faz parte desse congresso. Depois irei deixar o link em rodapé para quem quiser ver lá, porque também não foi o primeiro em que tu participaste. Não foi, não foi. Ainda com uma estrutura diferente e presencial, porque pronto, é sempre interessante, são sempre interessantes os congressos presenciais, mas lógico que o online traz outra flexibilidade às coisas, não é? E outra Então, abertura. Mas sim, tenho tido nos outras últimos anos. possibilidades de entrarmos em contato com outras realidades que, se for presencial, será sempre mais limitativo. Verdade, sem dúvida. Ana, muito obrigada, é sempre um prazer. Voltamos a estar Querida juntos. Isabela, obrigada por tudo, obrigada pelo teu trabalho e por toda a tua dedicação ao tarot, que é extraordinária. E até breve. Até breve, beijinhos.